boa tarde. Meu nome é Anderson Ramos. Vou fazer uma palestra sobre um assunto que muitas pessoas, quando eu coloquei o título da palestra, elas me abordaram falando assim, pô, vai ser uma palestra, né, na linha que o Milagre estava comentando, as pessoas ficaram com a impressão que fosse uma palestra um pouco mais voltada para assuntos gerenciais, né? E vocês vão ver o seguinte, a minha ideia aqui na realidade na apresentação é mostrar um pouco que a economia como ciência, né, ela é uma ferramenta bastante importante para aqueles que têm a responsabilidade hoje de gerenciar a segurança da informação, de tomar efetivamente decisões administrativas a respeito disso. Mas que a economia também é uma ciência, né? E como ciência, ela tem uma série de mecanismos bastante interessantes para descrever um pouco o comportamento humano, e o comportamento humano sendo uma peça fundamental para a gente entender e compreender melhor uma série de aspectos de segurança da informação. Tá? O escopo disso aqui para a gente tratar seria na realidade muito amplo, tem uma série de coisas para se discutir. A gente podia falar sobre, e é uma numerologia que faz-se muito, né? Quais são os prejuízos que são causados numa sociedade por causa dos problemas com segurança da informação, que é um assunto que eu não vou discutir. Ou a gente podia mesmo falar um pouco sobre a profissionalização. O Adriano fez uma palestra de manhã e ele comentou sobre a profissionalização que aconteceu no mercado de crime eletrônico dos anos 2000 para frente. E é uma coisa interessante porque quem está na área desde antes dessa área vai lembrar desses anos justamente como a época onde os profissionais de segurança começaram a prever um pouco que isso aconteceria, né? E a organização hoje até do cybercrime é uma coisa que também pode ser muito explicada pela teoria econômica também, né? Hoje a gente tem um nível de especialização muito grande. Você tem um cara lá em cima que descobre uma vulnerabilidade, depois vem um cara mais burro que ele que monta um kit para fabricação de kits com aquela vulnerabilidade, aí pega um cara mais burro que ele que compra o kit e monta um agentezinho para infectar máquinas, né, e que entrega para um mais burro que ele ainda para infectar máquinas, né, até chegar no nível máximo de burrice, que é o cara que está disposto a passar 10, 15 anos na cadeia roubando dinheiro dos outros, né. Então, a capital do phishing começou, não foi no Rio de Janeiro nem em São Paulo, mas foi no Pará. Então essa própria estrutura de especialização tem muito a ver com o que diz a economia a respeito da organização e de uma série de funções, né, do processo econômico da sociedade. Então a gente vai começar fazendo só uma pequena introdução a respeito da economia em si, né, para quem fala o assunto, que é uma pequena descrição. A economia é uma ciência social que está diretamente associada com estudos sobre como os bens eles são produzidos, né, são distribuídos e como são consumidos também, né, os bens, chamados bens e serviços, né. Essa descrição é uma descrição bastante abrangente e ela tem muito a ver na realidade um pouco, né, se fosse colocado de uma maneira um pouco mais informal, a economia ela estuda muito o que é produzido numa sociedade e para quem isso é produzido, quem tem direito de ter acesso ao que uma sociedade, ao que uma série de trabalhadores organizados são capazes de produzir, né? E dentro desse contexto lida-se muito com a questão do bem, do chamado ativo econômico ou do bem econômico. A gente tem aqui uma definição que os economistas eles chamam de definição neoclássica, que todo bem econômico ela é uma coisa simultaneamente desejável, né, e ao mesmo tempo escassa, né? E olhando um pouco para a questão da segurança, já começando a aproximar as duas coisas, muitos vão perceber que esses dois requisitos eles batem com o conceito de segurança, né? A ideia de segurança normalmente está associada à proteção quanto àquilo que você não espera, ou não gostaria, ou não pode, né, se permitir que aconteça com você o conceito de proteção. E dentro desse sentido, o conceito de proteção ele é escasso e ele é ao mesmo tempo desejável. E a escassez da segurança é uma coisa bastante interessante, porque quando a gente fala que a economia ela estuda o que é produzido e para quem é produzido, a gente começa a chegar a algumas conclusões também, que se a segurança é escasso, parte-se de repente do pressuposto que nem todo mundo pode ter segurança, né? Partir um pouco dessa ideia. Ou que a segurança a segurança pode ser vista através de vários níveis, né? E que esses níveis que são apresentados, eles não são acessíveis para todo mundo, né? Tratando isso dentro de uma perspectiva bem gerencial, né? Para quem está sentado ali fazendo um processo de gestão, né? Um security officer que está administrando segurança de uma empresa, por exemplo, em geral existe uma regra que a gente sabe, quanto mais investimento em segurança, em geral, menor a exposição ao risco, né? Só que a exposição ao risco ela é uma coisa interessante. Quando você olha um perfil de risco,
suponhamos que você olha para um determinado banco, né? Vira e mexe, os bancos fazem campanhas no Brasil, clamando coisas que a gente sabe que do ponto de vista técnico são muito complicadas de serem verificadas na prática, né? O banco tal é o banco seguro, ou o banco fulano de tal é banco mais seguro que o outro banco. E é uma coisa bastante complicada de você avaliar de maneira um pouco mais tangível, né? Mas quando a gente olha para a perspectiva se você for olhar para a fórmula gerencial, em teoria é o seguinte: quanto mais investimento você faz em segurança, mais mecanismos de proteção você tem. Quanto mais mecanismos de proteção você tem, mais arriscado é te atacar comparativamente, quando a gente compara em atacar uma pessoa que não tenha feito tanto investimento em segurança. Então a gente começa a ver aquela ideia de, vou fazer uma série de investimentos em segurança, aí eu vou reduzir meu risco, e aí eu fico tranquilo. Na realidade, o que garante um risco controlado, o que garante a sua inserção dentro de um grupo de risco controlado a médio e longo prazo, são investimentos constantes, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, durante muito tempo se acreditou numa ideia de que morar em prédio era mais seguro que morar em casa, né? Então durante muito tempo todo mundo acreditava isso, até que um belo dia, dentro daquela coisa que em segurança a gente chama de corrida armamentista, né? Escalada de violência, de repente começa a acontecer arrastão dentro de prédio, né? E se você for parar para analisar, o público-alvo do bandido, o cara que assalta a residência, né, que é o pessoal de classe média, média alta para cima, num determinado momento esse pessoal em São Paulo simplesmente não mora mais em casa, né, eles moram em condomínio. Então o bandido, para se adaptar a essa nova realidade do mercado, ele tem que ter um salto de inovação, né, nos seus métodos, de fazer a abordagem, e aí de repente esse salto aconteceu, né, a gente começou a ter uma série de prédios roubados. Então agora, quando você vai na reunião de condomínio, todo mundo fala, não, tem que colocar um main trap na frente, né? Tem que colocar câmera, tem que colocar portão duplo e tal, porque aí sim a gente vai ficar seguro. E, na realidade, a segurança tem quando a gente fala dessa coisa do perfil de risco, tem muito a ver com você se proteger, não porque aquela segurança ela é absolutamente segura ou independente de qualquer variável externa, né? É basicamente aquela piada do japonês. O pessoal normalmente faz o japonesinho com o americano, né? Que os caras estão na selva, aparece o leão, né? Aí o americano pega e sai correndo, aí o japonesinho, minguadinho ali, baixinho, pequenininho, começa a pôr um Mizuno de corrida, né? Aí o americano vira pra ele e fala assim, você acha que você vai escapar do leão com esse tênis? Né? O cara fala assim, escapar do leão eu não sei, mas eu vou correr mais que você, né? Exatamente, eu sei. Então o ponto, às vezes, não é você se proteger independente do que você tem no mercado externo. Às vezes só precisa se proteger mais do que o teu competidor ou da pessoa com a qual você se compara. Então a partir daqui a gente começa a ver um pouco essa questão da escassez da segurança, por que necessariamente o bem, né, chamado segurança é escasso. E para cair num ponto, que é na realidade o ponto que eu queria trabalhar mais aqui com vocês, que é o fato que a economia é uma ciência, né? E eu espero que sempre todo mundo aqui numa área de exatas, que em geral a gente procure se aproximar mais disso do que outras coisas, né? Várias vezes, dentro da área de segurança e informação, a gente faz muita discussão técnica ou extremamente racional, partindo do pressuposto que a gente está lidando com máquinas, né? E é uma coisa perfeitamente compreensível, porque normalmente o sujeito ele escolhe exatas porque ele não gosta muito de gente, né? Então ele já não tem muito traquejo social ou humano, né? Para ter que lidar com variáveis como o usuário, por exemplo. E muitas vezes a gente fala do usuário como um ente externo, mas um ente, do ponto de vista científico, completamente desconhecido, né? A gente tem um estereótipo a respeito de como o usuário se comporta, a gente tem uma série de piadas que ajudam a delinear mais ou menos ali qual que é o comportamento dele em certas situações, mas a verdade é que cientificamente os profissionais de segurança eles compreendem muito pouco o comportamento humano, né? E é uma área de pesquisa muito interessante também que eu vou falar um pouco ao longo da apresentação, não só a questão da economia com a segurança da informação, mas também muitas pesquisas que têm hoje ocorrido no âmbito da psicologia comportamental, né? Ou seja, quando você fala que você vai pôr uma medida de segurança, você tem uma expectativa de que aquilo vai trazer um resultado baseado no comportamento de um usuário que você, na verdade, não conhece, né? Então existem muitas pesquisas nessa linha. E aí o que a gente fala que é uma ciência social, ou seja, ela tem uma mistura interessante, né? Uma das poucas matérias dentro da academia que misturam muito aspectos de exatas, né? Com bastante aspectos também de humanos, porque na realidade a gente está falando, né, acerca do comportamento humano. E existe uma ideia central também dentro da economia, dentro dessa ciência social, que é o fato, né, a suposição de que pessoas em geral respondem a incentivos, né? Então o dólar sobe, vai para 2,30, o sujeito estava lá louco para ir para Miami e voltar carregado de muamba, né?
já começa a tomar aquelas decisões do tipo, olha, vou esperar depois do Natal. Em geral, a gente tem vários organismos biológicos no corpo, mas tem o órgão mais sensível de todos, né, que é o bolso da pessoa. Então, existe uma suposição básica dentro da economia que as pessoas respondem a influências externas que afetam essa parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né? E a ideia do incentivo, vocês vão ver que é uma ideia um pouco central dentro dos 3 pontos que eu vou discutir aqui. Eu trouxe 3 pontos. Normalmente, dentro da nossa área, a gente costuma dizer que as primeiras pessoas que começaram a levantar um pouco essa questão de economia e segurança da informação, talvez de forma um pouco independente, na Europa foi o Ross Anderson, que vocês devem conhecer ele talvez pelo blog, né, o Light Blue Touch Paper, ele tem uma unidade de pesquisa dentro da Universidade de Cambridge, Oxford, se não me engano. Mas talvez pelo livro Security Engineering, né, ele é o autor do livro Security Engineering, o pessoal brinca, muitas vezes fala que o Ross Anderson é o Bruce Schneier inglês, né? E de maneira meio independente, o Bruce Schneier também, que foi uma das pessoas que começou a levantar isso. E eu trouxe 3 pontos que eu tirei diretamente de um paper do Ross Anderson, porque eu achei muito interessante, depois quem gostou aqui do assunto, ter mais ou menos uma estrutura de referência de conteúdo para poder se aprofundar e obter mais informações a respeito disso. Então a gente vai começar, inclusive, especificamente falando dessa questão do incentivo, né? Como que as pessoas respondem aos incentivos, né? E aí a gente tem existe uma teoria econômica, né? Um postulado chamado de teoria dos comuns, né? Porque, para quem não sabe, é importante lembrar, a economia muitas vezes atribui-se o pai da economia moderna, né, como sendo Adam Smith, né? Adam Smith era um escritor escocês, ele escreveu um livro, se não me engano, A Riqueza das Nações, né? E nesse livro da Riqueza das Nações ele falava de um negócio que o pessoal chama da mão invisível do mercado, né? Ele é se não me engano, dentro da economia o pessoal chama de utilitarista, né? Que é o quê? É uma pessoa que acredita que se todos nós de maneira individual buscarmos aquilo que é melhor para a gente, em geral, essa força, né, dentro de um ambiente econômico, isso se autorregula, né, e cuida para que o sistema econômico todo fique estável, né? Certamente hoje ele não, vendo a crise que a gente vive hoje, certamente ele não estaria defendendo muito essas ideias, né? Mas desde que ele falou isso, sei lá, quase 200 anos atrás, muito trabalho de pesquisa foi feito e hoje a gente sabe que existe uma série de situações econômicas onde, se as pessoas buscarem de maneira egoísta aquilo que é melhor para elas, né, ou seja, o melhor produto, mais barato, com o melhor prazo de entrega e tal, a gente sabe que existe uma série de situações onde, se as pessoas fizerem isso, elas vão estar, na realidade, de uma maneira direta ou indireta, prejudicando o todo, né? E a teoria dos comuns, ela fala justamente a respeito disso. A ideia da teoria dos comuns, ela se aplica para o estudo de situações onde, quando o indivíduo busca individualmente aquilo que é melhor para ele acaba causando um dano para o todo. Só que como esse dano é pulverizado, às vezes você não visualiza ele diretamente. Então, para o pessoal aí, que nem o Adriano falou, um pouco mais da velha guarda, vão lembrar, por exemplo, que muita gente aí que já trabalhava com segurança quando o Yahoo veio abaixo, CNN veio abaixo, etc. Então, quando os ataques de denial of service distribuídos, eles começaram a gente começou a ter as provas de conceito, né? Ou seja, tecnicamente já sabia que esse tipo de ataque era viável já há muito tempo, né? Mas até que teve algum imbecil que teve a ideia de efetivamente fazer e provar que aquilo efetivamente era possível. O que acontece? Os usuários em geral, quando você conecta uma máquina na internet que não está adequadamente protegida, que não está adequadamente corrigida, etc., aquilo representa um risco para o próprio usuário, a gente já sabe disso. Mas a gente sabe também que aquilo representa um risco para a infraestrutura da internet como um todo, para outros portais, para terceiros e por aí vai. Então, qual que é exatamente o fenômeno, né, que leva isso a acontecer? O grande problema é que quando o cara se conecta na internet com uma máquina não corrigida, ele obtém na internet todos os benefícios que essa rede é capaz de prover. Só que, quando a gente pensa num ataque de negação de serviço distribuído, é um ataque onde na realidade esse prejuízo está meio pulverizado, porque o usuário está disposto a fazer um investimento para proteger a máquina dele, mas jamais para proteger terceiros contra ataques originados de sua própria máquina. E dentro da segurança de informação, a gente já viu isso assim milhares de vezes, né? Se lembrar, há 10 anos atrás, por exemplo, a gente tinha o problema dos mail relays abertos. Então o pessoal fazia a campanha, olha pessoal, vamos fechar servidor de SMTP para não dar para ter como enviar e-mail se o cara não vier a partir de uma rede específica ou se ele autenticar, porque senão a gente não consegue resolver o problema da origem do e-mail, né? E aí muita campanha foi feita, tecnicamente a gente mudou uma série de coisas, até hoje a gente não consegue exatamente descobrir a origem do e-mail, o mesmo problema do ponto de vista técnico.
Só que é um caso típico onde você espera que a pessoa tenha um comportamento cujo beneficiado direto não vai ser exatamente ela, né? E até hoje discute-se muito isso. Por exemplo, vários provedores de acesso, né? Vários ataques. Para quem está na linha de frente, sabe que ataque de negação do serviço distribuído, em geral, é feito com origem que você tem dificuldade de identificar, porque em geral são origens grifadas, né? E porque a gente sabe que o protocolo IP não é autenticado. Porém, o único ponto específico, como é que eu consigo descobrir se um pacote com um endereço IP forjado, ele está sendo produzido? A gente só consegue descobrir na rede de origem, né? Se um pacote entra na rede da NET, e a NET vê que aquele pacote tem um endereço de origem que difere da faixa de endereços que ela possui, ela é que está na melhor posição de identificar se aquele pacote foi forjado ou não. Porém, para benefício de quem? Para benefício não dela, né? Ou seja, é a grande discussão, por exemplo, que a gente tem também aqui com os provedores, a questão do registro de log, né? Que exige-se que os provedores registrem log das transações, mas não para benefício deles, benefício da sociedade como um todo. Então, o que a gente tem no caso da legislação específica para provedores é o que a teoria econômica recomenda classicamente para resolver esse tipo de distorção, ou seja, regulamentação, né? O governo vai lá e fala assim, olha, existe uma distorção, os provedores, por exemplo, precisam guardar log, né? Na realidade, não vou entrar no mérito da discussão ideológica se é correto ou não, mas é uma solução, né? Ou seja, você pega um bode expiatório e joga para esse bode expiatório o custo, na realidade, de fazer a proteção da infraestrutura de rede como um todo, né? E esse tema da teoria dos comuns ele é recorrente. Nas referências que eu vou passar para vocês, vocês vão ver que é bastante interessante, existem estudos, né, utilizando a teoria, essa questão da teoria dos comuns, né, Commons Theory, para uma série de problemas similares como esse que eu estou comentando aqui, né? E normalmente problemas dentro do âmbito de rede, né? Mas não a rede exatamente como a gente conhece, e sim a rede, né, dentro de um conceito econômico, né? Então aqui a gente tem externalidades em rede, que é outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, né, trazer aqui para vocês, caso tenha interesse vocês precisarem mais, né? São as externalidades de rede. Aqui a gente tem dois conceitos, né? O primeiro é a rede do ponto de vista econômico, né? Então rede do ponto de vista econômico é qualquer tipo de, em geral, produto ou serviço que é executado através de um grupo, na realidade, de muitas pessoas, né? Então pense numa bandeira de cartão de crédito, né? Imaginem se hoje vocês quisessem abrir uma bandeira de cartão de crédito para competir com a Visa ou com a Mastercard, né? Você tem um fenômeno curioso que é o seguinte: o valor da rede está diretamente associado à quantidade de pessoas que faz uso dessa rede, né? Então as redes em geral, e para quem viu, a gente vê fenômenos na internet todo dia, elas têm aquela característica que elas começam com algumas poucas pessoas, né? Você vai tendo um crescimento gradual do número de usuários, você pode pensar numa rede social ou em qualquer outro tipo de serviço da internet, né? E ela, ao longo do tempo, vai ganhando mais pessoas, até que o valor agregado, ou seja, cada pessoa que faz uso daquele produto ou serviço, de uma maneira direta, afeta o valor daquele produto ou serviço. Quanto mais gente usa, mais vale aquilo, né? Pensem em Skype, né? Quem viveu num mundo que não tinha Skype e viu o Skype surgir foi exatamente dessa forma, né? Então esse seria o conceito de rede. E aí a gente tem um outro conceito em economia que é fundamental para a segurança, que é o conceito da externalidade, né? E talvez a melhor forma da gente explicar seja, na realidade, falando um pouco sobre a questão do meio ambiente, né? Hoje, quando você compra um produto, suponhamos lá um produto feito, que tem uma embalagem que não é reciclável, né? A gente sabe que a tua atividade de compra, ela causa um problema para a sociedade como um todo. Por quê? Porque você joga lá um negócio do lixo e você não para se preocupar, né? Em geral, as pessoas no seu dia a dia pouco se preocupam a respeito de aonde aquele lixo vai ser colocado, como que ele vai ser descartado e por aí vai, né? Então é um caso típico onde a pessoa que é afetada por esse efeito negativo da compra não é a pessoa que faz a compra, nem a empresa que vende o produto, né? Você faz a compra, você está poluindo o meio ambiente, mas não existe nenhuma relação direta entre você, consumidor, e esse tipo de efeito que possa economicamente ser criado algum tipo de regulamentação. E com segurança acontece a mesma coisa, né? As empresas que fabricam o software, não são elas que arcam com o prejuízo quando você está lá no belo dia trabalhando na tua empresa e tua rede foi tirada do ar por causa de um programador não cego que em pleno ano de 2008 não sabe o que é um buffer overflow. Então, ou seja, a pessoa que é responsabilizada diretamente pelo efeito negativo dessa rede não está dentro dela. Então a gente chama isso de uma externalidade, né?
E a gente pode combinar as duas coisas, né, que é a chamada externalidade em rede. A externalidade em rede ajuda a gente a entender um conceito que no mercado de tecnologia é muito importante, que é o tal do time to market. Então muitas vezes a primeira solução que aparece para uma dada necessidade, nem sempre é a melhor, né, nem sempre está completa. Em informática é muito comum isso, né? Os caras põem, tem PPT, tem cara fazendo a venda do produto, tem cara vendendo o conceito, falando sobre como aquilo funciona de maneira integrada, como é simples de administrar, como é eficaz, e o produto não existe. Ou seja, as empresas já acabaram de comprar 3, 4 empresas, né? Precisa ali dar aquela acochambrada no código, encaixar tudo, mas já estão vendendo aquilo como se o conceito efetivamente existisse, né? E qual que é o grande problema? O grande problema é que existe um incentivo econômico perverso nisso. Um incentivo econômico perverso no sentido de que a necessidade para aquela tecnologia efetivamente existe. As empresas que adotarem cedo aquela tecnologia possivelmente terão um benefício a respeito daquilo, né? Só que na hora que você olha para a externalidade sobre como funciona, por exemplo, o mercado de pesquisa de vulnerabilidade, você vai entender que a ordem das coisas é inversamente proporcional, né? Quando uma solução começa a ser adotada no começo, em geral ela não interessa muito para quem faz pesquisa de vulnerabilidade, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas que faz pesquisa de vulnerabilidade, seja de forma deliberada ou não, costuma muito fazer pesquisa em troca de algum tipo de publicidade, seja institucionalizado, né? Grupos de pesquisa que fazem esse tipo de levantamento para atrair publicidade, que é uma coisa bastante interessante, ou seja, em vez de gastar dinheiro em marketing, eles gastam dinheiro em pesquisa, só que o resultado da pesquisa é tão bom que gera mídia espontânea e eles conseguem se promover fazendo coisas concretas ao invés de simplesmente propagandeando mensagens bem elaboradas. Então é uma coisa interessante, só que é completamente inverso, né? Ou seja, a plataforma vai se popularizando, depois que a plataforma já tem uma certa estrutura, ela passa a interessar justamente por conta da visibilidade. Então pensem em todas essas redes sociais que se popularizaram, e só depois que elas haviam se popularizado é que começou a descobrir uma série de falhas, né, em software, para permitir, por exemplo, propagação de código malicioso via Orkut, via MySpace, né, e por aí vai. Então essa questão, efetivamente, do time to market acaba colocando muita pressão para que você chegue não com a solução mais completa, mas que você simplesmente chegue primeiro, né? Existe um livro, acho que o pessoal de marketing lê bastante, umas 20 regras de ouro do marketing, né? Uma delas é, você não precisa ser o melhor, né? O importante não é ser melhor, o importante é ser o primeiro, né? Chegar no mercado primeiro. Então tudo isso acaba criando uma lógica muito perversa, de que faz com que os produtos cheguem para a gente com todos esses problemas que a gente conhece e acabam moldando um pouco, né, esses padrões de comportamento, né? O que leva para um terceiro ponto que eu vou chamar também, né, que é o seguinte: na hora que você começa a ver então esses produtos aparecendo, né, muitas vezes a gente tem a impressão, e principalmente, né, não é a impressão, né, se você falar com o pessoal técnico assim, mais escova bit, né, os guerreiros da linha de teclado, você vai ver que o pessoal tem a impressão nítida de que sempre as piores soluções do ponto de vista técnico são as soluções que efetivamente pegam no mercado e acabam se popularizando, né? Pode pensar, não vou dar exemplos aqui para não citar diretamente empresas, né? Mas pensem em sistemas operacionais, navegadores. Vocês vão ver que do ponto de vista técnico, dificilmente o mais popular é o que presta ou o que serve para alguma coisa. Por que isso acontece? Porque no mercado de segurança da informação, como em qualquer outro mercado onde acontece uma compra e a venda, existe um fenômeno muito estudado pelos economistas que é a simetria de informações entre quem faz a compra e quem faz a venda. Se o cara desenvolver um sistema operacional meia boca, ele sabe disso. O vendedor sabe, né? Cada um sabe exatamente como que produz os produtos que efetivamente põe no mercado. O cliente sempre sabe. Então, no mercado, onde as pessoas entendem, na hora que se percentualmente, né, onde o cliente tem muito pouca informação, você tem um problema grande, por quê? Porque o cliente não sabe diferenciar o que presta do que não presta. Né? E na hora que você põe isso dentro do contexto de compra e venda, isso cria alguns efeitos meio bizonhos. Então, por exemplo, eu até acho interessante o Ross Anderson no paper dele, ele usa um exemplo mesmo com carros. Né? E tem 200 carros para vender nessa rua. 100 carros não prestam, estão quebrados, tal, o cara deu aquela cochambrada, né, passou ali, massou, não sei o quê, e está vendendo esses carros por R$5.000. Os outros 100 carros, eles são carros bons, ou seja, o cara foi lá, revisou, limpou o carburador, garantiu que não tinha nenhum tipo de vício que fosse aparecer só depois que o cara comprou. Tá? Se o cliente não entende nada a respeito de como diferenciar o que presta do que não presta,
significa que ele tem a impressão de que a chance dele comprar um carro ruim fazendo uma escolha arbitrária é 1 em 2, né? Ou seja, metade dos carros não presta, a outra metade presta, ele não sabe diferenciar, ele vai lá e compra qualquer um, a probabilidade dele comprar um carro baleado é 50%. Como que isso acaba afetando a formação de preço, né, que a gente fala? O preço de equilíbrio, né, que dentro da teoria econômica o pessoal chama de preço de equilíbrio o preço que acomoda oferta e demanda. Né? O preço de equilíbrio nesse mercado seria 7.500 para um carro. Né? Ou seja, um preço, considerando que os clientes vão comprar os carros de maneira aleatória sem saber direito qual carro presta ou não presta. O problema é que por R$ 7.500 não vale a pena vender carro bom. Por R$ 7.500, o vendedor da loja só vai conseguir ter dinheiro, só vai conseguir ter lucro se ele vender carro baleado. E aí você começa a ter uma espiral, né, declinante, não só em preço, como também em qualidade. Porque não que as pessoas, porque esse efeito vai, né? Se depois só vale a pena vender carro de 7.500, então os caras vão entrar com os carros ainda mais baleados do que os carros de 5.000 e vão criando uma coisa que depois, com um certo tempo, acaba virando até meio que um fenômeno de comoditização que a gente conhece bastante também dentro da indústria de tecnologia. Né? Então, o que isso fala um pouco a respeito da importância do conhecimento da pessoa que adquire as soluções, né? Ou do conhecimento que o mercado tem a respeito disso, a respeito de como isso influencia o próprio desenvolvimento do mercado. Então o Emanuel estava falando um pouco aqui do CMA, né, do Digital Copyright Millennium Act. Foi uma iniciativa nos Estados Unidos que foi replicada em muitos países, que basicamente criminaliza a pesquisa de vulnerabilidade, ou a pesquisa de segurança, ou vários aspectos, pelo menos, dessa pesquisa, ele fica comprometido. Então, se você pensar de uma forma bem pequenininha, dá uma impressão muito clara, isso aí são as empresas querendo proteger os produtos, né? Fazendo pressão nos governos para que eles bloqueiem uma pesquisa que na realidade só prejudica todo mundo. Porque se você olhar para o problema de forma simplificada, dá a impressão de que ninguém se beneficia, né, com esse tipo de pesquisa. Quando na realidade o que você tem é uma formação de uma política pública muito perversa, porque quando você bloqueia a pesquisa de vulnerabilidade, você impede que o mercado tenha informações a respeito de quem efetivamente está investindo em segurança, quem efetivamente está investindo em pesquisa e em qualidade. E você meio que nivela, né, a coisa por baixo. E aí você começa a ver empresas entrando, por exemplo, no mercado de faros, que você jamais imaginou que aquela empresa ia ter coragem de colar a marca dela, tão queimada, num produto, por exemplo, relacionado à segurança, né? E por aí vai. Então, pessoal, assim, a gente tinha 30 minutos, né? Quer dizer, eu já bebi 3 cervejas, a ideia era realmente fazer uma apresentação muito breve, né? Tem algumas conclusões aqui para passar para vocês. Para quem se interessar e quem tiver efetivamente preconceito, a economia é uma ciência, ou seja, ela trabalha com dados estatísticos, né? Trabalha com uma série de ferramentas metodológicas, e tem muitos campos de pesquisa interessantes que nos ajudam a ver de que forma ela, como ciência, pode nos ajudar a entender coisas que a gente normalmente nomeia só como política ou como politicagem, né? Aquela coisa, camada 8, estupidez do usuário, camada 9, politicagem dentro da empresa, camada 10, restrição financeira para a tecnologia. Ou seja, a economia ajuda a gente a entender esses problemas de bebedouro de uma forma um pouco mais estruturada. E nos ajuda também a pensar a respeito da formação de políticas, o que efetivamente funciona, né, na hora da gente montar políticas públicas para tentar coibir ou incentivar certos tipos de atividade, ou dentro da empresa também, quando a gente quer coibir e incentivar certos tipos de comportamento. Eu vou dar alguns exemplos. A Microsoft, o pessoal mais antigo vai lembrar disso também, tem uma iniciativa bastante polêmica chamada Penny Black, né, não sei alguém vai lembrar disso. O Penny Black era o nome do primeiro selo, né, que existiu na Inglaterra. E a Microsoft tinha uma ideia meio bizonha, que era querer cobrar pelo envio de e-mail, né? Só que o pessoal tecnicamente recebeu a ideia muito ruim e não percebeu o estímulo econômico por trás dela. Porque o problema que a gente enfrenta hoje de spam, por exemplo, onde a gente tem aí 95% das mensagens que circulam na internet sendo de conteúdo não solicitado, é um problema puramente econômico, né? O cara só manda spam porque vale a pena do ponto de vista econômico. A única forma de você conseguir coibir o spam é se você cobrasse 1/100º de centavo do cara que envia cada um dos e-mails, porque a gente conseguiria rastrear economicamente de onde o problema surge. A gente sabe que tem uma série de dificuldades técnicas que praticamente inviabilizam essa ideia, mas ajuda a visualizar um pouco esse exemplo de que forma a economia ela pode ser utilizada para a gente pensar um pouco melhor essa questão dos estímulos, né, e da formação de políticas a respeito disso. Para quem quiser mais informações, quiser dar uma vasculhada, né, ter mais informações, eu acabei de fazer um post ali no meu blog, arramos.org,
onde eu coloquei as referências, né, a partir das quais a palestra ela foi preparada, e coloquei links para dois eventos muito interessantes. Um que é o workshop sobre economia e segurança da informação, que é um workshop maduro, vem acontecendo ao redor do mundo já há muitos anos, né, onde o pessoal justamente se dedica a estudar os incentivos econômicos desses que eu falei, ou até em aspectos mais técnicos do tipo, por que é tão difícil desenvolver um protocolo seguro do zero, né? E coloquei também links para assuntos relacionados, que é o workshop em psicologia e economia, que é um bem bacana que coloca no mesmo evento psicólogo, profissional de TI e economista para discutir um pouco essa questão do fator humano, né, dentro da segurança da informação. Pessoal, e para acabar dentro do tempo, passa o slide aí para mim. Pessoal, perguntas? Ninguém? Ali. Antônio, tem que levar lá. Era bom, era bom. Aqueles comuns, uma das grandes problemas que aqueles comuns estuda é que os recursos comuns não têm preço. E eles são mal usados porque o preço não é claro. O preço só vai aparecer nas futuras gerações ou vai aparecer mais embaixo na cadeia de produção. E é o caso do lixo que você citou e outros casos, por exemplo, como o uso da internet que você também citou. Agora, a solução de regulamentação, muitas vezes, ela é muito burra. Como esse exemplo, o exemplo que você citou também, né? É caríssimo manter, alguém paga o pato e, na verdade, está transferindo um custo comum para todos que vai ser transferido para o custo da internet, de uso de todo mundo. Então, não é muito mais inteligente colocar preço nas coisas que têm custo comum, em vez de simplesmente regulamentar? É claro que eu não vou responder porque eu não sou especialista em formação de política pública para uso da internet, etc. Mas assim, eu acho que na realidade, primeiro, tem dois aspectos aí. Essa questão de que é para as futuras gerações, você está totalmente correto, mas acontece que o tempo disso, às vezes, varia de acordo com o assunto que a gente está ligando. E o grande problema da internet é que falar em custo para as futuras gerações de spam, a gente estava falando há 5 anos atrás, tinha 10, 15%, hoje tem 95%. Então, primeiro, que esse custo ele chega muito rápido, de repente, né? E segundo, que a formação de política pública realmente é uma coisa complicada. Por quê? Porque dá a impressão de que é só você mexer numa coisa, né? Ah, vamos só cobrar, ou vamos só colocar um preço, ou vamos só fazer aquilo, e eventualmente a gente tem uma solução para o problema. E a questão é que, né, toda ação tem uma reação, ou seja, às vezes você vai lá, coloca um preço ou cria uma regulamentação, esperando um resultado específico e você obtém um resultado completamente diferente. E eu gosto de usar um exemplo fantástico aqui do Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem que utilizar uma mente para a elaboração de política de segurança completamente diferente, que é a ideia do pão francês, né? Então aqui no Brasil tinha uma polêmica imensa, porque o pão francês era para ter 50 gramas, não sei, tinha menos, né? Você ia na padaria, pesava o pão, tinha menos. O consumidor estava sendo lesado porque pagava por um pão de 50 gramas e recebia menos, né? Aí tiveram a ideia de genial, falar assim, não, agora vamos cobrar por peso, né? Aí você muda para a cobrança por peso, e o que que acontece? Os caras, ao invés de fazer pães com 40 gramas, passaram a fazer pães com 65 gramas. Então você cria uma política achando que vai resolver o problema de fazer com que as pessoas paguem para ter exatamente o valor certinho por um pão do tamanho certo, e às vezes a medida traz efeitos que você sequer pensou no primeiro momento. Então, assim, realmente os dois pontos eles são complicados, mas assim, dentro da teoria econômica, né, não tem muita coisa para fazer, a não ser criar um tipo de regulamentação, que nem se falou, tentar colocar um preço para a coisa. O problema é que nenhuma das duas soluções é fácil de implementar ou traz, às vezes, os resultados que a gente espera, né? Mas é uma perspectiva, o que eu acho que é a questão da economia, é que é uma perspectiva interessante. Às vezes a gente analisa o problema só por perspectivas técnicas e acaba não vendo, né, essa questão de como que um prejuízo fica diluído, ou como que, individualmente, por exemplo, um provedor tem que pagar o pato por conta do problema que a gente tem de proliferação de crime na internet, por exemplo. Mais perguntas, pessoal? Pessoal, brigadão, até a próxima.